Eu tava curtindo meu dia de folga, deitada no sofá, vendo Netflix, quando meu celular tocou. Vi o nome da minha mãe na tela. Fiquei na dúvida por um segundo antes de atender. Oi, Ruby, tudo bem? Disse ela com aquela voz doce e meio amanhosa que ela sempre usa quando quer alguma coisa. Tô bem, só descansando. O que foi? Perguntei, já imaginando. Então, preciso te pedir um favorzinho, ela falou, confirmando o que eu já estava pensando. Seu irmão acabou de sair do apartamento. O contrato acabou e ele tá passando por uns apertos de grana. Suspirei. O Jake tem 26 anos, 4 anos mais novo que eu, e até hoje não se achou na vida. Vive trocando de emprego, de namoro, sempre com uma desculpa nova pro que deu errado. Mãe, onde você quer chegar com isso? Perguntei, mesmo já sabendo. Você ainda tem aquele AP do divórcio com o Mark, né? Ela disse, já levantando o tom de voz. O Jake tá precisando de um lugar para ficar até se organizar. Pensei que ele podia ficar lá um tempinho, só até resolver a vida. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquele apartamento era meu plano B, meu apoio financeiro. Depois do meu divórcio, há 3 anos, fiquei com ele no acordo. 2 anos depois, comprei um AP melhor, num bairro melhor, com uma hipoteca pesada. Meu plano era alugar o antigo para ajudar a pagar as parcelas do novo. Mãe, eu tava planejando alugar aquele lugar, lembrei a ela. Preciso da grana do aluguel para me ajudar com a hipoteca. Eu sei, filha, mas a gente tá falando de família. O Jake tá precisando muito agora. Você tá indo super bem no trabalho de marketing, e ele tá passando por um momento difícil. Ia ser só por um tempo. Eu já sabia. O que é temporário queria dizer no vocabulário do Jake? Eu já sabia. E também sabia que, se eu dissesse não, minha mãe ia jogar isso na minha cara em todas as reuniões de família pelos próximos 10 anos. Ia sempre dar um jeito de lembrar como eu abandonei a meu irmão quando ele mais precisou. Tá bom, falei depois de uma pausa longa. Ele pode ficar lá por um tempo, mas é por um tempo mesmo, mãe. Ai, muito obrigada, querida. O Jake vai ficar super agradecido. Vou contar pra ele agora. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa ou colocar mais condições, ela desligou. Joguei o celular na almofada do sofá e soltei um gemido alto. Lá se ia a minha renda do aluguel. Uma semana depois, encontrei o Jake no apartamento antigo com as poucas coisas que ele tinha. Ele estava do jeito que eu imaginava, tranquilo demais, como se não tivesse nenhuma preocupação na vida mesmo estando, basicamente, sem casa e sem emprego. E aí, mana? Valeu mesmo por isso, você me salvou. Ele falou, me dando um abraço rápido. Ele tava com cheiro de cigarro. É, como eu falei pra mãe, isso é temporário, falei, destrancando a porta e entrando. O AP tava limpo e vazio, só com os móveis básicos que eu deixei. Eu precisava alugar aquele lugar em breve. Claro, claro, o Jake falou, olhando ao redor. Vou sair do seu caminho rapidinho. Só preciso acertar meu próximo trampo, sabe? Já tenho umas pistas boas rolando. Essa eu já tinha escutado antes. Jake, preciso que você siga algumas regrinhas enquanto estiver aqui. Ele me olhou com uma cara meio irritada, mas disfarçou logo. Claro, manda aí. Primeiro, nada de trazer gente pra morar aqui sem minha permissão. Segundo, limpa a bagunça. Esse lugar precisa ficar em bom estado. Terceiro, nada de festa barulhenta, hein? Os vizinhos me conhecem, e eu não quero ninguém reclamando. Quarto, nada de bicho de estimação sem me perguntar antes. Jake levantou as mãos como quem diz tá justo. Super razoável. Prometo que vou ser o inquilino perfeito. Você nem vai notar que eu tô aqui. Nas primeiras semanas, eu fiquei de olho. Passava lá depois do trabalho sem avisar. E, pra minha surpresa, parecia que o Jake estava cumprindo tudo direitinho. O AP estava razoavelmente limpo. Ninguém estranho morando lá. E ele até fez jantar pra mim algumas vezes quando eu apareci. Tá vendo? Eu falei que tinha amadurecido, ele disse uma noite, enquanto a gente comia o macarrão que ele preparou. Tô impressionada, viu, eu admiti.
Talvez a mãe estivesse certa pela primeira vez. Quando fui na casa dos meus pais pro nosso jantar de sábado, eles estavam cheios de elogios. É tão bom ver vocês dois se dando bem, minha mãe disse, servindo o bolo de carne. Família tem que ajudar família. Tô orgulhoso de você, Ruby, disse meu pai, balançando a cabeça. Você tem sido muito parceira, mana, Jake falou. Irmão serve pra isso, né? Senti aquele calorzinho no peito, tipo um orgulho. Fazia anos que eu não sentia isso vindo deles. Talvez essa situação toda não fosse tão ruim assim, afinal. Depois de uns 2 meses, comecei a relaxar. O trabalho ficou puxado, e eu tava conhecendo alguém novo. Passei a ligar pro Jake só de vez em quando, perguntando. Tá tudo certo aí? Tudo ótimo. Lugar limpo, contas pagas, nada de festa doida, ele sempre respondia numa boa. Eu devia saber que tava bom demais pra ser verdade. Numa terça-feira à noite, lembrei de repente que tinha deixado uns documentos importantes no arquivo do quarto de hóspedes lá no AP. Ia ter uma reunião no dia seguinte e precisava deles. Fui direto pra lá, sem ligar antes. Quando cheguei no apartamento, dava pra ouvir música alta lá de dentro. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Depois de tentar mais algumas vezes, usei minha chave para entrar. O que eu vi me fez parar na hora. Uma garota que eu nunca tinha visto antes estava dançando no meio da minha sala, usando só uma camiseta do Jake e mais nada. Quando ela me viu, os olhos dela se arregalaram de susto e logo ficaram cheios de raiva. Que diabos? Quem é você e por que tá invadindo nosso apartamento? Ela gritou por cima da música. Nosso apartamento? Eu fiquei tão chocada que nem consegui responder na hora. Oi? Tô falando com você. Você não pode simplesmente entrar na casa dos outros com uma chave. Ela continuou, abaixando a música com o controle remoto. Antes que eu pudesse responder, o Jake apareceu correndo do quarto, só de cueca. Quando me viu, o rosto dele ficou pálido. Ruby. Não sabia que você vinha, ele gaguejou. Claramente eu disse, finalmente achando minha voz. Quem é essa? A garota cruzou os braços, irritada. Eu que devia perguntar quem é você. Eu sou a Ruby. Eu sou a dona desse apartamento, respondi, olhando direto pro Jake. Quer me explicar o que tá acontecendo? Essa é Amber, Jake disse, se colocando entre a gente. Minha namorada. Ela tava precisando de um lugar pra ficar. E você colocou ela aqui sem me perguntar? Falei, já perdendo a paciência. Mesmo depois da primeira regra ter sido, nada de mudar ninguém pra cá sem minha permissão? Amber revirou os olhos. Ai, fala sério. Somos adultos, né? Jake não precisa pedir permissão pra quem ele deixa ficar no apartamento dele. Não é o apartamento dele, respondi firme. É meu. Ruby, vai. Jake tentou apelar, colocando aquela cara de cachorro sem dono que ele sempre fazia desde criança. Eu amo ela. A gente tá levando a sério. Eu ia te contar, mas sabia que você ia ficar brava. Olhei de um pro outro. Jake tava com aquela cara de cachorro pidão, enquanto a Amber me encarava com uma raiva bem na cara. Há quanto tempo ela tá morando aqui? Perguntei. Mais ou menos um mês, Jake admitiu. Um mês? Um mês inteiro e você nem pensou em me contar? Respirei fundo e contei até 10 na cabeça. Jake, dá pra gente conversar em particular um minuto? Qualquer coisa que você quiser falar com ele, pode falar na minha frente, Amber cortou, cruzando os braços. Olhei direto pra ela. Eu gostaria de falar com meu irmão, a sós, no meu apartamento. Jake segurou o braço dela com jeitinho. Dá só um segundinho, amor. Ela bufou alto e saiu pisando duro, batendo a porta do quarto com força. Que fofa, murmurei, assim que ela sumiu. Ela só tá tentando me proteger, Jake disse. Né, você meio que apareceu do nada usando sua chave no meu apartamento. Cruzei os braços. Jake, qual é? A gente tinha um acordo. Eu sei, ele suspirou.
Mas a gente tá junto faz uns 3 meses, a colega de quarto dela expulsou ela, e meio que fez sentido trazer ela pra cá. Ela é legal, de verdade, se você der uma chance. Esfreguei as têmporas, já sentindo dor de cabeça chegando. Parte de mim queria mandar os dois juntarem as coisas e irem embora. Mas eu sabia exatamente o que ia acontecer. Mamãe e papai iam ficar do lado do Jake e eu ia virar a irmã fria que jogou o coitadinho e a namorada dele na rua. Tá bom, falei por fim. Ela pode ficar também. Mas as outras regras continuam valendo. Mantenha um lugar limpo, nada de festas, e nada de bichos sem me perguntar antes. O rosto do Jake se iluminou com um sorrisão e ele me puxou para um abraço. Você é a melhor. Eu juro que a gente vai seguir tudo certinho. Você não vai se arrepender. Já tô me arrependendo, murmurei. Mas ele nem ouviu. Enquanto eu pegava meus documentos e ia em direção à porta. Amber saiu do quarto. Então, eu posso ficar? Que generosidade da sua parte, ela disse, sorrindo. Amber, seja legal, Jake falou, meio sem graça. Não, tô falando sério. Obrigada, Ruby, ela disse, mas o tom dela deixou bem claro que ela não estava nem um pouco agradecida. Mas da próxima vez, talvez bata antes de usar sua chave. É meio invasivo simplesmente entrar assim. Eu abri a boca para lembrá-la de quem estava no nome da escritura, mas decidi que não valia a pena. Claro, falei. Quando fui pegar a maçaneta da porta, Amber deu um passo à frente e abriu a porta. Agora, ela disse, com um sorriso forçado, e praticamente bateu a porta atrás de mim. Fiquei parada no corredor, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Isso realmente aconteceu? A namorada do meu irmão acabou de me expulsar do meu próprio apartamento? Naquele sábado, fui jantar na casa dos meus pais ainda super irritada com o que aconteceu. Então, eu conheci a namorada do Jake. Eu falei, enquanto comíamos. Ela não é uma fofa? Mamãe sorriu. Jake trouxe ela aqui semana passada. Que menina doce. Eu quase engasguei com a batata doce. Ela foi incrivelmente grossa comigo. Contei tudo o que aconteceu no apartamento, de como Amber foi rude e o que aconteceu. Mamãe fez um gesto, como quem dizia, não é nada demais. Você provavelmente a pegou desprevenida. E usar sua chave sem avisar ia assustar qualquer um. É meu apartamento. Eu falei, me sentindo como um disco arranhado. Eles quebraram as regras que a gente tinha combinado. Ah, Ruby. Mamãe suspirou. Você precisa entender que o Jake tá criando algo sério com ela. Eles querem montar uma vida juntos. No meu apartamento. Eu enrolei, sem acreditar naquilo. Você não pode ser feliz pelo seu irmão? Papai perguntou. Depois do seu divórcio, você sabe o quanto é importante encontrar alguém que te faça bem. Eles sabiam que meu ex-marido tinha me traído, mas, de algum jeito, estavam usando o fracasso do meu casamento para tentar me culpar sobre o Jake. Isso não tem nada a ver com o meu divórcio. É sobre o Jake não respeitar nosso acordo, eu disse. Família é mais importante que regras, mamãe respondeu firme. Você tem 2 apartamentos, Ruby. Seu irmão não tem nenhum. Você pode se dar ao luxo de ser generosa. Eu desisti de tentar fazê-los entender e mudei de assunto. Na semana seguinte, recebi as contas de serviços públicos do meu apartamento. Meu queixo quase caiu quando vi que os valores quase dobraram do que eram antes. Liguei para o Jake imediatamente. Ei, você viu as contas de serviços públicos? Elas estão 2 vezes mais altas do que deveriam. O que está acontecendo? Bem. Ele hesitou. A Amber gosta de tomar banhos muito longos. Muito longos. E ela diz que precisa de luz para enxergar, então mantém todas as luzes acesas. Fechei os olhos e contei até 10 de novo. Jake, eu que tô pagando essas contas. Eu sei, sinto muito. Vou falar com ela sobre isso. Por favor, faça isso. Não posso pagar esses aumentos. Eu prometo, irmã, vou resolver isso. Eu queria acreditar nele, mas uma parte de mim sabia melhor. 3 semanas depois, meu telefone tocou. Era a senhora Patel,
A senhora idosa que morava do outro lado do corredor do meu apartamento. Senhora Ruby, desculpe incomodar, ela disse com seu sotaque gentil. Mas teve umas festas muito barulhentas no seu apartamento. Muitas noites, muito tarde, muito barulho, muitas pessoas. Me desculpei muito, prometendo resolver o problema, mesmo com a raiva borbulhando dentro de mim. Primeiro o colega de quarto não autorizado, depois as contas, agora as festas. O Jake tinha quebrado todas as regras. No dia seguinte, depois do trabalho, dirigi até o apartamento. Bati na porta e toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Tentei minha chave. Mas a chave não girou na fechadura. Olhei para a porta, sem acreditar. Eles tinham trocado as fechaduras do meu apartamento. Eu estava mais do que furiosa agora. Desci para o meu carro e decidi esperar. 2 horas depois, Jake e Amber apareceram, caminhando em direção à entrada do prédio. Eu os segui até dentro e subi no elevador. Quando chegaram na porta do apartamento, eu gritei: Jake! Ele virou a cabeça, com a expressão caída quando me viu. Amber parecia irritada. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Precisamos falar sobre por que minha chave não funciona, mas eu disse. Agora, pelo menos Jake teve a decência de parecer envergonhado. Ruby, eu posso explicar? Ele começou. Vamos conversar lá dentro, eu insisti, empurrando Amber, que me lançou um olhar feio, mas deu um passo para o lado. Uma vez lá dentro, percebi que o apartamento estava mais bagunçado do que antes. Garrafas de cerveja vazias estavam empilhadas no balcão da cozinha e os móveis da sala de estar estavam todos reorganizados. Por que você trocou as fechaduras? Eu perguntei. Antes que Jake pudesse responder, Amber falou. Eu não gostei da ideia de você poder simplesmente entrar quando quisesse. É assustador. Eu me virei para Jake. Você concordou com isso? Ele olhou para o chão e então assentiu levemente. Você sabe o que? Eu já tive o suficiente, eu disse. A senhora Patel me ligou ontem. Ela disse que você tem dado festas barulhentas. Aquela velha precisa cuidar da própria vida, Amber murmurou. Os vizinhos são da minha conta, eu disse. E também as contas de serviços públicos, que dobraram desde que você se mudou. Jake deu um passo à frente. Ruby, podemos falar sobre isso mais tarde, quando todo mundo estiver mais calmo. Não estamos falando sobre isso agora, eu insisti. Você quebrou todas as regras que concordamos. Você mudou alguém sem me perguntar, e não está mantendo. O lugar está sujo, vocês estão fazendo festas, e agora trocam as fechaduras da minha propriedade sem minha permissão? Amber revirou os olhos e foi até uma gaveta, puxando um pedaço de papel dobrado. Aqui. O que é isso? Eu perguntei, sem pegar o papel. É uma lista de regras, ela disse, empurrando o papel para as minhas mãos. Se você quiser visitar seu apartamento, estas são as condições. Eu desdobrei o papel, sem acreditar no que estava ouvindo. Enquanto eu lia a lista, meu queixo caiu. A primeira regra dizia que eu precisava avisá-los com pelo menos 3 dias de antecedência antes da visita. A segunda dizia que eu não poderia ir depois das 19 horas ou antes das 10 horas. O terceiro tópico proibia qualquer discussão sobre contas. A quarta regra dizia que eu precisava ficar quieta durante a visita e não criar drama. A quinta regra exigia que eu comprasse móveis novos para eles, já que os atuais eram velhos e feios. A lista continuava com exigências cada vez mais ridículas. Levantei os olhos do papel para ver Amber sorrindo, e Jake parecia desconfortável. Algo estalou dentro de mim. Uma estranha calma tomou conta de mim. Vocês têm uma semana para se mudar. As expressões presunçosas deles desapareceram. O quê? Jake balbuciou. Você não pode nos expulsar. Amber gritou. Nós temos direitos. Vocês não estão no contrato de locação. Não há contrato de locação. Esta é minha propriedade, e estou dizendo que vocês têm uma semana para encontrar outro lugar para morar. O rosto de Amber se contorceu de raiva. Ela pegou um vaso da estante, um vaso de vidro azul que eu tinha comprado em Veneza durante minha lua de mel, e jogou no chão. Ele se quebrou em dezenas de pedaços.
Eu vacilei, mas mantive a calma. Aquele vaso custou $200. Você vai me reembolsar? Vá para o inferno. Ela respondeu. Ela cuspiu e pegou outro item decorativo, uma tigela de cerâmica. Toque em qualquer coisa e eu vou chamar a polícia, eu avisei. Destruição de propriedade é um crime. Ela parou, com as mãos ainda estendidas. Uma semana eu repeti, então me virei e saí. Enquanto fechava a porta atrás de mim, ouvi Amber gritando palavrões e Jake tentando acalmá-la. Eu caminhei até meu carro com a cabeça erguida, mas, uma vez dentro, minhas mãos começaram a tremer. Eu nunca tinha enfrentado Jake daquele jeito antes. Eu tinha acabado de entrar na minha garagem quando meu telefone tocou. O nome da mamãe apareceu na tela. Ótimo, Jake já tinha ligado para ela. Olá, eu respondi, me preparando. Ruby, o que há de errado com você? Ela começou imediatamente. Jake acabou de nos ligar chorando. Como você pôde expulsar seu irmão e a namorada dele para a rua? Mãe, eles trocaram as fechaduras do meu apartamento sem me avisar. Tenho certeza de que eles tinham seus motivos, ela dispensou. Você está sempre entrando sem avisar. A voz do papai veio na linha. Sua mãe e eu estamos muito decepcionados com você, Ruby. Depois de tudo que fizemos por você, o que exatamente você fez por mim? Pai. Eu interrompi. Eu comprei meu próprio lugar. Estou pagando minha própria hipoteca. Estou deixando Jake ficar na minha propriedade alugada e ele está se aproveitando de mim. Aquela garota parece adorável, mamãe disse. Jake diz que você tem sido hostil com ela desde o começo. Eu ri em descrença. Amber jogou um vaso em mim hoje. Ela escreveu uma lista de regras que eu tenho que seguir para entrar na minha própria propriedade. Você está exagerando, mamãe disse. Desde que o Mark te deixou, você tem sido amarga. Nós entendemos, querida, mas não aceite isso do seu irmão. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Encerrei a ligação e desliguei meu telefone. Fiquei sentada no meu carro por um bom tempo, olhando para o nada. A raiva e a mágoa me dominaram. No dia seguinte, liguei para uma amiga advogada para ter certeza de que eu estava dentro dos meus direitos de despejar o Jake e a Amber. Ela confirmou que, como eles não estavam em nenhum contrato de aluguel e o apartamento estava no meu nome, eu poderia legalmente pedir para eles saírem. Também contratei um chaveiro para me encontrar no apartamento na semana seguinte. Os dias passaram devagar. Jake ligou várias vezes, mas eu deixei as mensagens no correio de voz. Suas mensagens variavam entre raivosas: você está sendo totalmente irracional, ou implorando, por favor, Ruby, não temos mais para onde ir. Eu não respondi nenhuma delas. Mamãe e papai também ligaram. Eu ignorei as ligações deles também. Finalmente, a semana passou. Eu tirei o dia de folga do trabalho e dirigi até o apartamento. O chaveiro ia chegar uma hora depois de mim. Eu não sabia o que esperar. Será que eles ainda estariam lá? Bati na porta e, para minha surpresa, Jake atendeu quase na hora. Seus olhos estavam vermelhos e ele parecia cansado. Estamos quase terminando de fazer as malas, ele disse baixinho. Eu balancei a cabeça e entrei. O apartamento estava uma bagunça. Caixas e sacolas por toda parte. Amber estava no quarto, colocando roupas em uma mala. Para onde você vai? Eu perguntei, mesmo sem querer. Mamãe e papai disseram que podemos ficar com eles até descobrirmos o que fazer, Jake respondeu, sem olhar nos meus olhos. Eu senti uma pontada de culpa, mas rapidamente a reprimi. Aquilo era consequência das ações deles, não minhas. Nós não falamos muito enquanto eles terminavam de arrumar as coisas. Amber se recusava a olhar para mim, agindo como se eu fosse invisível. Quando finalmente estavam prontos para sair, ela jogou as chaves no chão aos meus pés, sem dizer uma palavra. Amber, Jake disse, fracamente, mas ela já estava do lado de fora. Jake demorou um momento. Sinto muito pelo vaso, ele disse. E pelas fechaduras. Foi ideia da Amber, mas eu aceitei. Você sempre aceita as coisas, Jake, eu falei. Esse é o seu problema. Ele assentiu tristemente, pegou a última de suas malas e foi embora.
Depois que Jake e Amber saíram, eu examinei os danos no meu apartamento. O lugar estava uma bagunça. Havia manchas no carpete, marcas de arranhões nas paredes, e o banheiro estava tão sujo que quase não consegui respirar. A cozinha não estava melhor. A pia estava cheia de pratos sujos e algo estranho estava crescendo na geladeira. O chaveiro chegou e trocou todas as fechaduras. Eu paguei a ele um extra para instalar uma fechadura de segurança. Enquanto ele trabalhava, comecei a limpar, enchendo saco após saco de lixo com tudo que eles deixaram para trás. Eu levei 3 dias inteiros para deixar o apartamento em boas condições. Tive que contratar faxineiros profissionais para limpar o banheiro e a cozinha e, no final, acabei trocando o carpete da sala. No total, gastei mais de $1.000 para consertar tudo. Assim que o apartamento ficou limpo, eu coloquei ele para alugar. Tirei fotos profissionais, escrevi uma descrição detalhada e defini um preço justo, que cobria minha hipoteca e ainda ajudava na manutenção. Em uma semana, recebi várias inscrições. Analisei cada inquilino em potencial cuidadosamente, verifiquei referências e fiz checagens de crédito. Finalmente, escolhi uma jovem médica que estava começando sua residência no hospital local. Ela tinha excelente crédito, renda estável e sem animais de estimação. Assinamos um contrato de locação adequado, com todos os detalhes bem explicados. No dia em que ela se mudou, entreguei as chaves a ela com uma sensação de realização. Era assim que deveria ser, uma transação normal entre adultos responsáveis. Enquanto dirigia para casa, me senti mais leve. A renda do aluguel ajudaria muito nos meus pagamentos da hipoteca, como eu havia planejado. Jake tinha estragado tudo antes. Nas semanas seguintes, aproveitei minha vida tranquila. Concentrei-me no trabalho, comecei a fazer aulas de yoga e fui a alguns encontros. Foi bom ter meu próprio espaço e limites novamente. Meus pais finalmente pararam de me ligar, embora ainda enviassem algumas mensagens, pedindo para eu parar de ser teimosa e fazer as pazes com meu irmão. Eu as apaguei sem responder. Então, cerca de um mês depois que Jake e Amber se mudaram, recebi uma mensagem da minha mãe que me fez parar. Ruby, eu sei que você ainda está chateada, mas preciso falar com você. É importante. Por favor, me ligue. Algo no tom dela parecia diferente. Hesitei, mas decidi ligar de volta. Mãe, o que aconteceu? Houve um suspiro pesado do outro lado da linha. Ruby, eu devo desculpas a você. Amber não é quem pensávamos que ela era. Ela tomou o quarto de hóspedes como se fosse sua suíte pessoal. Deixa as coisas espalhadas por toda a casa, usa toda a água quente e fica brava se pedimos para ela limpar. Parece familiar, eu disse. Secamente. Ela estabeleceu regras para nós em nossa própria casa, minha mãe disse, com a voz quase quebrando. Ela disse ao seu pai que ele não podia assistir TV depois das 21 horas, porque o barulho. E ela convidou amigos para jantar sem me perguntar primeiro. Eu não pude deixar de sentir uma pontada de satisfação. Isso deve ser difícil para você, minha mãe admitiu. Eu vejo agora o que você estava enfrentando. Você pode falar com o Jake, talvez convencê-lo e a Amber a encontrarem um lugar para morar, ela pediu. Seu pai e eu já não sabemos mais o que fazer. Eu ri sem acreditar. Você está falando sério? Agora você quer que eu resolva o problema de vocês, depois de ficarem do lado deles contra mim? Ruby, por favor. Nós cometemos um erro. Eu sou sua filha, eu respondi. Mas isso não impediu vocês de me acusarem de ser ciumenta e amarga. Não impediu vocês de ignorarem tudo o que eu falei sobre como eles me trataram e sobre minha propriedade. Nós estávamos errados, minha mãe disse, mais baixinho. Sinto muito. O pedido de desculpas deveria ter sido bom, mas já era tarde demais. Mãe, você e papai criaram essa situação. Vocês permitiram o comportamento do Jake a vida toda. Vocês o ensinaram que ele não precisa seguir regras e que outra pessoa sempre vai limpar a bagunça dele. O que devemos fazer com eles? Perguntou minha mãe, parecendo realmente perdida. Esse é o problema de vocês, não o meu, eu respondi. Assim como o meu apartamento foi o meu problema. Ficamos em silêncio por um tempo. Você ao menos falaria conosco de novo? Vai jantar com a gente no sábado? Eu pensei um pouco.
parte de mim queria manter minha raiva para fazê-los sofrer do jeito que me fizeram sofrer, mas outra parte sabia que essa poderia ser uma chance de mudar a dinâmica da nossa família. Eu vou pensar sobre isso, eu disse finalmente. Mas eu não vou consertar isso para você, eu disse. Eu entendo, respondeu minha mãe. Nós te amamos, Ruby. Depois que desligamos, eu me sentei no meu sofá, pensando sobre a conversa. Havia uma certa justiça em meus pais agora, sentindo um pouco do que eu tinha passado. Talvez agora eles entendessem por que eu tomei a decisão que tomei. Nos dias seguintes, fiquei pensando se deveria ir ao jantar de sábado. No final, decidi ir, não para consertar os problemas deles, mas para estabelecer novos limites para o nosso relacionamento a partir daquele momento. Quanto ao Jake e a Amber, eu não me sentia na obrigação de ajudá-los. Meu irmão fez suas escolhas e agora ele teria que viver com elas. Se essa experiência finalmente fizesse ele crescer e assumir a responsabilidade pela própria vida, talvez algo de bom saísse disso. Enquanto isso, minha inquilina pagava o aluguel em dia todo mês. O dinheiro ia direto para minha hipoteca, como eu tinha planejado. Eu estava seguindo minha vida nos meus próprios termos, sem pedir desculpas por proteger o que era meu.